Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vídeo triste, porque é o vídeo da carteira do canal, como vocês sabem. Faz 2 meses que eu não trago esse vídeo e eu acabei cedendo à pressão, acabei cedendo ao que está acontecendo no mercado e decidi vender praticamente todos os ativos de renda variável da carteira, porque está caindo tudo caindo. Como eu falei para vocês, é uma carteira que eu vou passar, eu vou explicar mais para frente as premissas dessa carteira. Obviamente que agora as premissas se transformaram porque eu vendi todos os ativos. Infelizmente, porque a gente está vendo um cenário completamente deteriorado, a gente não sabe como é que vai ficar, então eu preferi vender os ativos e colocar vou colocar tudo em renda fixa. Ainda não fiz os movimentos, vou colocar tudo em renda fixa, mas faz parte. Acho que tem muita gente fazendo isso, eu tenho certeza que você que está assistindo aí, se ainda não fez, está pensando em fazer. É uma situação complexa, a gente está vendo o fundo imobiliário aí derretendo muito, caindo mais de 20%, 30%, e cansa, a gente tem hora que cansa, né, de ver o seu patrimônio derretendo, e uma hora isso vai voltar, e quando voltar, quando tiver uma perspectiva de melhora, eu volto a aportar, mas enquanto isso vai ficar em renda fixa, tá? Então assim, é uma notícia que eu não sei se vocês estavam esperando isso, e se estiverem esperando, caíram do cavalo, pessoal. Eu sei que eu não sou um bom ator, mas, pessoal, assim, é inacreditável o que está acontecendo e é inacreditável que você tenha acreditado que isso era verdade. Pessoal, é o seguinte, obviamente que não, claro que não, inclusive eu tô aportando muito mais em fundo imobiliário do que naturalmente eu faço. Inclusive eu vou mostrar um print da minha carteira pessoal, da parte de alocação, que vocês vão ver como é que ela tá. Mas pessoal, esse vídeo é o da carteira do canal, como eu falei do início. Eu faz 2 meses que eu não, porque eu esqueci de gravar no mês passado, peço desculpa para vocês. E esse vídeo, para quem é novo aqui no canal, eu tenho uma carteira que eu iniciei lá em abril de 2024 desculpa, abril de 2023, vai fazer 2 anos já essa carteira. E é uma carteira que, na hora que eu for falar dela, eu vou contar as premissas, qual é o objetivo dela. Mas nesse vídeo, eu sempre faço um preâmbulo inicial falando sobre algumas notícias referentes ao mês em questão, algumas notícias que impactaram o cenário. Mas como a gente já está 2 meses sem gravar esse vídeo, eu não tenho como deixar de falar sobre isso, que tem muito a ver com o início do vídeo, né? Pessoal, é isso aqui, a gente está vendo isso hoje, eu tô gravando esse vídeo no dia 5, eu não lembro de uma queda de 2% no IFIX no dia. Uma queda muito acentuada, isso não é comum para o IFIX. Se a gente for pegar desde o início do ano, obviamente que a gente teve no início um certo aumento, né? Se a gente for ver aqui, exatamente porque existiam perspectivas de corte na Selic, que tudo mudou, principalmente agora, mais no final do ano, outubro, novembro, que a gente inclusive tem essa queda acentuada aqui nas últimas semanas, principalmente voltado para a questão do pacote fiscal do governo, que não foi bem aceito pelo governo, pela população, pelo mercado como um todo. E sempre lembrando, pessoal, quando eu falo mercado, não é Faria Lima, tá? É mercado como um todo, são todos os agentes econômicos. Exatamente porque se propõe, era para ser um programa de corte de gastos, mas se propõe uma isenção de imposto, ou seja, propõe uma isenção de receita para o governo. Obviamente, pessoal, a isenção de R$5.000, ela, para quem ganha até R$5.000, é muito boa e é muito esperada. Porém, a contrapartida que se esperava era uma contrapartida de corte de gasto e não um novo imposto, um aumento de tributação, que está no aumento para quem ganha mais de R$50.000 por mês. E eu não estou questionando se quem ganha mais tem que pagar ou não, eu estou questionando em vez de você ter a isenção, mas cortando o gasto, você tem um aumento de receita. Obviamente que o pacote ainda vai ser muito mudado, o Congresso vai alterar, tem até uma PEC muito boa vindo aí, que eu já dei uma lida, que bate em corte de gasto mesmo, mas o mercado está incerto. E a incerteza faz com que a taxa de juros longos suba e, obviamente, a taxa de juros longos subindo, a inflação, a gente já viu a inflação de setembro passando de 0,4, outubro passando de 0,5, novembro provavelmente passando
de 0,6. Então você tem a taxa de juros subindo, a inflação subindo e a tendência é que a Selic aumente ainda mais. Inclusive a própria XP aqui saiu nessa matéria, no dia 4, foi ontem, que já projeta que em vez de ter subida de 0,5%, subida de 1% na Selic. Duas subidas de 1%. Então eles até colocam, projetam duas altas de 1 ponto percentual nas duas próximas reuniões. Aí logo em seguida, nas duas reuniões subsequentes, a expectativa da XP é altas de 0,5%, que levaria a taxa Selic para 14,25% no pico de ajuste, né, em vez de 13%, como a gente estava imaginando. Então é isso, né, pessoal? Até a EQI também revisa a projeção de Selic para 14,25% ano que vem. Então a gente não tem muito para onde fugir, né? Infelizmente, essa situação tá desse jeito. Mas assim, pessoal, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: obviamente, é muito mais difícil você investir indo contra a manada e vendo tudo caindo. Mas são nesses momentos onde a gente vai ganhar dinheiro. E eu posso falar isso porque eu já vivenciei alguns ciclos econômicos, já invisto há mais de quase 15 anos. Eu não cheguei a pegar 2008, eu já estava iniciando, mas peguei 2015, 2016, aquele período de crise, onde até saiu o impeachment da Dilma, depois a Covid, e tem muita gente que me acompanha já desde aquela época, que pegou a pandemia. Mas nessa janela, pessoal, a gente está vendo uma situação que, na minha visão, ela é completamente diferente do que a gente viu lá em 2015, quando as taxas de juros chegaram até maiores, as taxas atuais estão quase chegando naquelas taxas lá de 2015, pré-impeachment da Dilma. A situação do mercado real é completamente diferente do que era naquela época. A gente está vendo fundos imobiliários negociando aumentos, reajustes de aluguel, comprando ativos. A gente vê o XPML comprando, HGLG comprando, BTLG comprando, GARI 11 comprando ativos, TRFX comprando. Então, a situação é muito diferente do que era naquela época. E os fundos imobiliários estão derretendo, assim, uma coisa... E eu queria mostrar para vocês algumas situações que para mim são absurdas. Quer ver um exemplo? KNRI, que é um dos fundos mais conservadores que a gente tem atualmente, né? A gente vê que o fundo está R$ 125. Se a gente pegar nos últimos 5 anos, olha só, a cotação dele Cara, é surreal. Ele 125, 2022, ó, nem em 2022 chegou a 126. Vamos pegar a máxima aqui. Ó, na pandemia, ele chegou lá em março, R$ 150. A gente está chegando próximo de períodos de 2016. É surreal o que a gente está vendo, surreal. São oportunidades que a gente não vê toda hora. A gente está falando de um preço que é quase 8 anos atrás. Quer ver? HGLG 11. O HGLG é difícil de pegar o máximo porque ele teve o desdobramento lá atrás, mas vamos pegar dos 5 anos, lá pegou na pandemia. A pandemia ele bateu 133, hoje ele está 142, muito próximo do que ele chegou no pico da pandemia. A gente vê outros fundos de papel negociando abaixo do VP, Canip, KNCR, que tem praticamente CDI negociando abaixo do VP. Muitos outros fundos. Quer ver outro que para mim tá surreal? HGBS, que é o fundo de R$ 180. Se a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, ele bateu 156 lá em 2022. Olha aqui, 180. A gente pega lá na pandemia, ele está abaixo do que estava na pandemia, no fundo da pandemia. Então, pessoal, assim, eu vejo como uma janela da vida, eu não digo da vida, mas de uma geração para se montar uma carteira de investimentos hoje. E você precisa ter esse pensamento anticíclico, você precisa ter, e é difícil, eu confesso que não é fácil, obviamente para mim hoje é muito mais tranquilo, mas primeiro, a importância de você ter um colchão, uma reserva de emergência. Não necessariamente você já precisa ter ela formada, mas você precisa ter uma garantia de que se você precisar de dinheiro, você não vai precisar vender. Você não vai precisar vender ativo. Parar de escutar esses propagadores de caos, principalmente tem muito... Agora aparece um monte de gente metendo pau em fundo imobiliário, sempre colocando aquelas fotinhos do Barsi, né? O Barsi tinha razão. E pior,
pessoas do próprio mercado de fundo imobiliário fazendo isso, que é pior ainda, né? Mas assim, tem muita gente querendo ganhar clique, querendo ganhar view. Agora apareceu um monte de gente que investe em criptomoeda. Obviamente, se a gente for pegar aqui o Bitcoin hoje, e de fato você precisa ter uma exposição. Ele chegou a bater, olha, hoje, né? Bateu 624 mil reais em dólar, se eu não me engano. Ele passou dos 100 mil. Deixa eu pegar aqui em dólar. Ó, em dólar, acho que ele passou. Dólar americano, cadê? Dólar americano, aqui, ó, dólar americano. Ele passou de 100 mil dólares, histórico isso, né? Mas obviamente com essas subidas as pessoas, aparece um monte de gente que vende curso de criptomoeda, vende os golpes, né? Então é importante vocês tomarem cuidado. E eu quero mostrar para vocês, pessoal, a minha composição de carteira, até para tirar um pouco daquilo que eu falei, antes de eu mostrar a carteira do canal, mostrar a composição da minha carteira, só para vocês verem como que eu tô posicionado em fundo imobiliário hoje. Bom, pessoal, a minha carteira hoje é essa daqui. Obviamente, pessoal, eu tampei os valores porque não é o objetivo aqui do vídeo fazer isso, né? Mostrar valores. E se você, até os membros do canal, o membro Star, que não tem mais hoje, eles têm acesso à minha carteira. Eu tô montando uma outra mentoria também. Aliás, antes de falar sobre isso, pessoal, eu decidi prorrogar, vocês estão vendo esse vídeo agora na sexta-feira, eu não sei se é a quinta ou sexta-feira que vocês vão ver esse vídeo, mas eu decidi prorrogar até o dia 8, até o fim de semana, até o domingo, o preço de Black Friday para se tornar membro da comunidade, que é o que substituiu os membros Plus aqui do canal. Como vocês podem ver, é só clicar nesse QR Code aqui do lado ou no link aqui na descrição. Vocês vão ter acesso a todo o relatório de recomendação, o relatório de oportunidade. Não é carteira recomendada, mas é um relatório de oportunidades de fundos imobiliários. Tem muito fundo imobiliário, tem ações, tem ativos internacionais, tem FIINFRA, tem FIAGRO. Além disso, você tem acesso também a toda a gravação da mentoria, todas as aulas gravadas, são mais de 40 horas de gravação. Tem acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, a comunidade onde eu tiro dúvidas lá, a gente bate papo praticamente todo dia. Na verdade, acho que esse é o grande, essa comunidade que a gente criou, acho que é o grande produto dessa comunidade. E fora, obviamente, vídeos exclusivos, tem acompanhamento exclusivo para os membros da comunidade do Pátria Logística, porque eu falo nos vídeos muito sobre recomendação, sobre preço, algo que eu não posso falar publicamente. Então, se você tiver interesse, o link está aqui na descrição. Mas voltando, pessoal, ó, só para vocês terem uma noção, hoje a minha carteira, ela está 51% em fundo imobiliário, 17% em ação, eu tenho quase 20% em ativo internacional, e aqui é de fora. Aqui a parte de renda fixa e fundos, que são a mesma, que tem fundo de renda fixa, aqui a parte de renda fixa mesmo, privada. Aqui vocês podem ver, tenho pouco hoje, porque eu usei muito, praticamente toda a minha reserva de oportunidade foi para investir em fundo imobiliário. E criptomoeda, se vocês observarem aqui, pessoal, esses vermelhos aqui, principalmente esses últimos aqui, foi a hora que eu fui dando uma desovada em criptomoeda, em Bitcoin, principalmente por causa dessa subida que teve, e aí é mais um gerenciamento de risco, e não porque eu não confio em Bitcoin, mas porque a exposição estava ficando muito grande, então eu precisava dar umas desovadas para poder a exposição baixar, então eu acabei vendendo um pouco de Bitcoin, ainda tenho bastante, quase 10% do meu patrimônio hoje é em Bitcoin, então, mas ainda, agora deu uma segurada, ainda deixar agora, eu quero ver se bate 1 milhão o Bitcoin, aí eu penso em começar a vender um pouquinho mais. Mas aqui foram operações que eu fiz, obviamente sempre em saldo positivo, porque também tem a minha entrada mensal de recurso, né? Já até teve dezembro aqui, os aportes que eu fiz hoje, inclusive. Que inclusive os membros da comunidade viram os aportes que eu fiz. Nossa, pessoal, eu tô com me deu uma alergia agora. Mas é isso, pessoal, é só para tirar aquela brincadeira do início do vídeo, mostrando que eu continuo posicionado e estou aumentando muito a minha exposição, principalmente fundo imobiliário, que na minha visão é o ativo que mais tem desconto hoje na parte de, muito mais até que as próprias ações, deixa eu só fechar aqui, muito mais até que as ações, embora as ações tenham bastante coisa boa, mas fundo imobiliário tá surreal, na minha visão tá surreal, é o momento de você criar sua renda passiva para daqui a 10 anos, o momento é agora, então
Tomem muito cuidado com onde vocês consomem informação. Eu sei que é difícil, mas pensem naquela frase do Warren Buffett: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, e não o contrário, como grande maioria das pessoas fazem. Eu tenho certeza que vocês não são a maioria, vocês são diferenciados por estarem aqui. Não sejam aquelas pessoas que vendem na baixa e compram na alta, tá? Que é o que a grande maioria dessas pessoas que estão vendendo agora vão fazer. Tá? Vão vender agora a partir do momento que o ano que vem começar a virar o ciclo de Selic, os fundos imobiliários subirem, você vai ver todo mundo voltando e aí o que vai aparecer de gente falando bem de fundo imobiliário não vai ser brincadeira. Beleza, pessoal? Então, agora vamos falar sobre a carteira do canal. Então, lembrando, a carteira do canal é um projeto que eu comecei em abril do ano passado, onde a premissa dela é passar essa carteira para minha filha, quando ela passar dos 18, 20 anos. E no primeiro vídeo dessa carteira, se vocês pegarem na playlist, o primeiro vídeo eu mostro o racional dela sobre o valor do aporte. Se eu aportar R$ 1.500 todos os meses a uma taxa média de 0,8% ao mês de retorno, que é uma taxa até que razoável e não tão difícil de conseguir, obviamente estudando e aplicando em fundo imobiliário e ação, por exemplo, eu vou chegar com ela com 18 anos por volta de R$ 1 milhão nessa carteira. Então o foco é esse, é um foco de longo prazo. E por ser uma carteira que tem uma destinação específica, eu não arrisco com ela. Hoje, como que ela está distribuída? 60% em fundo imobiliário, 30% em ações pagadoras de dividendos, não tem ação de crescimento, e 10% em renda fixa, hoje focada no fundo de renda fixa. É basicamente isso a carteira hoje. E são ações pagadoras de dividendos, tá, pessoal? Não são ações de crescimento. Ainda não pensei em fazer isso. Eu quero aumentar um pouco mais o patrimônio dessa carteira para começar a mudar um pouco as premissas, mas as premissas são basicamente essas. Então eu vou mostrar aqui a carteira para vocês, pessoal. Hoje é uma carteira que está na Rico, mas eu faço o gerenciamento dela pelo Domo, que é um aplicativo de gerenciamento que eu gosto bastante. Aqui, pessoal, a gente vê que a carteira despencou, aí obviamente está perdendo do CDI hoje por causa desse... Porque como ela é muito focada em fundo imobiliário, com essas quedas, mas isso é curto prazo, ela vinha bem até então e caiu, mas isso é super normal. Então, pessoal, hoje o valor, tanto é que o valor aplicado hoje é menor do que o patrimônio, porque desvalorizou, mas isso faz parte, e isso aqui é valorização e desvalorização, tá? Não é retorno, aqui é a rentabilidade da carteira, tá em 10%. Aqui, como vocês podem ver, o patrimônio, a gente pegar dos 5 anos, lá, quando eu comecei lá em abril, aqui a gente vê a evolução do crescimento do patrimônio. Aqui a alocação, hoje ela está alocada 31% em ação, quase 59% em fundo imobiliário e os 10% em renda fixa, que aqui são os fundos, então está muito próximo do que eu quero de alocação estrutural para essa carteira. Aqui a gente vê as movimentações, só investimento, não tem venda basicamente, né? Provavelmente eu vou colocar alguma coisa de internacional nos próximos aportes, mas ainda não decidi. Então, pessoal, hoje de ação, R$10 mil, 11 mil, fundos imobiliários 20.500 e fundos, que aí é o fundo de renda fixa, 3 mil. O que eu tenho de ação hoje? Veja, pessoal, são ações, somente ações pagadoras de dividendo, Taesa, a Isa Energia, que era a Transmissão Paulista, Caixa Seguridade, SLC Agrícola, BB Seguridade, Banco do Brasil e Itaúsa. Vejam, pessoal, não tem nenhuma ação que vocês não conheçam em termos de... São todas pagadoras de dividendos, sem problema nenhum. Em fundo imobiliário, hoje eu tenho KNSC, TEP11, HGRU, BTLG, ALZR, HGLG, IRDM, Juro 11, CDI e KNCR. Tem uma outra premissa, pessoal, que é o seguinte que eu acabei esquecendo de falar. Nenhum ativo pode passar de 10% do patrimônio. O que significa isso? Se eu tiver na minha carteira R$100 mil, nenhum ativo pode ter mais de R$10 mil de participação por causa do meu gerenciamento de risco para essa carteira. Então eu tendo sempre a ter algumas opções para eu poder investir para não precisar passar, né? Teve uma época aí que o ALZR passou porque eu participei da emissão aqui na carteira, mas tá tudo dentro dos conformes. Se a gente for ver aqui, ação também, tudo dentro dos conformes em termos de ação e fundo imobiliário, e fundo é o Trend DI que eu uso basicamente como uma reserva para ter uma renda fixa na carteira, para até manter nesses momentos de queda ela dar uma segurada na rentabilidade. Então a carteira hoje é essa, e se a gente for pegar em proventos,
Pessoal, se vocês quiserem nos vídeos anteriores, eu mostrei na Rico, é porque eu não consegui entrar, acho que a Rico tá com algum problema hoje na hora da gravação, que eu não vou conseguir entrar para mostrar a carteira, porque é só para vocês verem que é real. Isso aqui eu poderia ter criado esse aqui, mas nos vídeos anteriores eu mostro a Rico, então é só ver para quem duvidar que é de verdade isso, é só entrar nos vídeos anteriores que eu mostro na Rico, é a mesma coisa. De vez em quando dá um pouquinho de diferença, exatamente assim, diferença de 100, 200 reais, muito em função do que tem de caixa de recurso não investido, porque aqui obviamente não aparece o que não está investido. Em termos de proventos, pessoal, desde o início, quer ver, deixa eu pegar aqui o máximo, né? Já recebi R$ 2.500 desde que começou. Esse mês, agora de dezembro, está previsto receber R$ 133, embora ainda vai aparecer alguns outros, né? Então, a média mensal, R$ 125. Olha só que bacana, pessoal. Em 2 anos eu já estou recebendo R$ 125 de média de proveito. É muito bom isso, porque isso aqui já seria suficiente hoje para eu pagar uma conta, por exemplo. Com esse valor já seria suficiente para pagar alguma coisa, mas todos os proventos estão sendo reinvestidos na carteira. Aqui não tem retirada, é tudo reinvestido. Nos últimos 12 meses, recebido R$ 2,42, obviamente por causa da... E aqui a gente vê a evolução, né? Desde o começo, a evolução, os proventos crescendo. Aqui teve proventos maiores, principalmente quando tem ação pagando, e aí acaba que entra algum provento maior. Então, pessoal, a carteira é essa, estou muito contente com ela, não estou preocupado com essa queda e estou aproveitando para aportar. Nesse caso, nessa carteira eu não aporto mais do que 1.500, eu estou aportando na minha pessoal, que é da minha família mesmo. Essa daqui é uma carteira que eu vou passar para ela, e é uma carteira que eu trago para vocês usarem como inspiração. E faltando as movimentações, eu quero mostrar para vocês o que eu fiz de movimentação em novembro, em novembro, né? Não, 1º de outubro. Outubro foi, coloquei no trend, comprei Taesa, TEP11 e RDM, foram os ativos que eu comprei em outubro. Novembro, BB Seguridade, entrei no CDI, no CDI Spar, na Startup, olha, paguei 107, comprei hoje CDI, pessoal, mais 120, hoje basicamente foram Banco do Brasil, esse aqui é agora o aporte de dezembro, que eu vou falar de novo para ele no final desse mês, e o CDI também, por causa, olha a diferença, né, R$7 de um mês para o outro, tudo caindo, né, então os aportes desse mês foram, no mês passado, quer dizer, novembro, né, foram o Trend DI, o CDI e a BB Seguridade, como ação, lembrando sempre das proporções 60%, 30% e 10%. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem tranquilos. Aproveitem, pessoal. Aproveitem esses momentos, porque vocês... E quem estiver aproveitando, quem for membro da comunidade, eu tenho certeza que vai me agradecer daqui uns 4, 5 anos, eu tenho certeza, e eu vou querer que paguem um jantar para mim. Tá bom, pessoal? Espero vocês. E desculpe a brincadeira do início do vídeo se eu tenho assustado alguém, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.